Deus, rejeitaram a Deus e pecaram, eu vou dar o nome a quem pecou, foi Salomão. O primeiro rei foi Saul, depois veio Davi e depois veio o seu filho Salomão. E Deus pediu umas certas coisas para ele, ele pecou em tudo que não devia pecar, Salomão. E o julgamento, o juízo já estava determinado. Vocês vão ser espalhados pela terra, vocês vão ser divididos, os gentios vão tomar conta de vocês, vão pisar em vocês. Está escrito lá. Então, essa era a consequência que se vocês desviassem. Vocês desviaram e Salomão foi quem desviou. A primeira coisa que Deus fez, dividiu o reino. Por isso que vem essa lição aí do reino dividido, como um julgamento de Deus sobre Israel. Aí depois falamos sobre o tempo dos gentios. E só para resumir, o tempo dos gentios é desde o momento em que o povo de Israel ficou sem rei no trono de Davi. Zedequias foi o último, foi capturado por Nabucodonosor, foi levado lá no ano 586. A partir desse momento não teve mais nenhum rei sobre Israel. O trono de Davi está aberto, está descoberto, não existe, só vai ser preenchido na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então esse período desde Zedequias, 586, até a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, é o que nós chamamos o tempo dos gentios. Israel é dominado pelos gentios, passou por todos aqueles impérios, império grego, império medo-persa, os romanos, eles passaram por todas essas opressões e ainda hoje eles estão sem suporte de Deus, não tem rei da parte de Deus como um administrador teocrático em Israel, ok? Então todo esse tempo é o tempo dos gentios. Israel sofrerá na época do tempo dos gentios, sofrer muito. E é isso que eles estão passando. Israel está longe de Deus hoje. Aí nós chegamos no ponto número 6. Fazendo rápida andada aqui. Deus continua então mostrando qual é o seu plano. E apesar de Israel então estar vivendo sem rei, não há ninguém no trono de Davi, eles estão sem rei, ficaram capturados, cativos por muitos anos, depois começou-se a volta deles, lá, né, da época de Neemias, Esdras um pouco antes, Zorobabel, eles começaram a voltar para a terra, mas não voltaram completamente. Isso vai acontecer nesse período nosso aqui que vivemos, da época da igreja. Deus vai fazer isso, fazê-los voltar completamente para lá. Então Deus nos dá uns relatos, nesse período de tempo, o que acontece. Então Ele chamou os profetas do Velho Testamento, e eles falaram sobre o reino. Eles sabiam, eles viram o reino, foi revelado a eles a questão do reino, e é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Algumas coisas, não dá para ver muita coisa, algumas coisas que os profetas viram sobre o reino, as condições desse reino, a característica desse reino, e eles botaram escreveram sobre as suas profecias sobre o reino. Então nossa aula de hoje é o que os profetas viram, como eles viram o reino, ok? Vamos lá, os profetas do Velho Testamento. Eu quero ler esse texto aqui, vocês estão acompanhando aqui, de 2 Pedro 1,19. Então Pedro escreve o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça em vosso coração. Como é que eu entendo esse versículo? O apóstolo Pedro viveu com o Senhor Jesus Cristo. Havia naquela época um dito, um entendimento que valia muito quando era testemunha ocular, né? Era falado muito sobre testemunhar, chama duas testemunhas, e aí o que Pedro está dizendo assim, olha, ainda melhor do que uma testemunha ocular, é vocês olharem para a palavra profética, o que os profetas disseram. Tem tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que alumia num lugar escuro. Como eu falei, vivemos em época que Satanás é quem que domina esse mundo, épocas escuras. Israel vive uma época de trevas, e aí Deus parece que está querendo dar um consolo para nós, fala assim, através de Pedro, né? Olha o que os profetas disseram, para que vocês pensem assim, uma candeia num lugar escuro, alumiando um lugar escuro. Olha o que eles falaram. E renova-se as nossas esperanças, a nossa alegria,
a nossa satisfação de pertencermos a um Deus que planejou tudo isso e um dia vai disparar o gatilho para que o final das coisas também aconteça. Então, uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia clareia, está falando o dia que essas coisas vão acontecer. E a estrela da alva, na palavra de Deus, quando se menciona a estrela da alva, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria só ler esse versículo aí de Apocalipse 22 e 16, quase no final, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Até que nasça, até que venha, até que apareça a estrela da manhã. Então, tudo isso nós estamos falando até que o Senhor Jesus Cristo. Aí vão disparar todas as revelações demais da parte de Deus com relação ao reino. Muito bem. Pegamos aqui alguns textos, pelo menos 3 que estão aqui escritos, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, mas está aqui escrito, dos vários que nós temos sobre o reino, ali pelos profetas, mas um deles então é Isaías 2, de 1 a 4. Eu vou fazer aqui a leitura, talvez vou dar uma paradinha em algum pedaço aqui, mas vamos lá, Isaías capítulo 2, falando sobre o reino, ele vai dizer: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, se referindo a Israel. Geralmente quando se refere a Israel, menciona os reinos divididos, né? Jerusalém e Judá. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isso não acontece hoje, acontece? Isso não existe hoje. Eles estão brigando Israel por cada pedaço de tudo quanto é parte do mundo. Mas não aconteceu isso aqui ainda, de todas as nações concorrerem para o monte do Senhor. Versículo 3: E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Esse versículo obviamente não é dos dias de hoje. As nações quase que em unanimidade odeiam Israel. E aqui a palavra está dizendo, vai chegar um dia, quando eles, as nações, vão dizer: vamos a Jerusalém, porque a palavra do Senhor está lá. Vamos ajudar, vamos, porque dirá de Sião sairá a lei. Vamos para lá, lá é o nosso lugar. As nações dirão isso, não hoje, lá no reino milenar. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Está claro que não é dia de hoje isso aqui? Eles vão, a expressão de Isaías aqui está dizendo assim: eles vão transformar as suas armas em enxadões de produção de agricultura, enxadões, é usado aqui na palavra de Deus. E não vai ter arma, eles não vão aprender a guerrear, eles não vão fazer guerra, não vai acontecer isso. Agora? Não, em um tempo que não é agora. Qual o tempo? No reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então, o profeta que vai dando umas características de coisas e condições que vão acontecendo no reino milenar. Tem outro texto. Agora Isaías 11. Li Isaías 2, agora eu vou ler Isaías 11. Versículo 6. Acho que vocês já ouviram mais essa parte aqui, eu acho. Está mais familiarizado. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito, nenezinho, viu, Lívia? Pode brincar lá na época do milênio. De peito sobre a toca da áspide, que é um tipo de cobra, né? E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco, que é uma serpente. Quer dizer, a criança poderá tocar na serpente, não vai ter problema.
9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Conhecimento do Senhor estará em todos os lugares. Isso não acontece hoje, mas vai acontecer no milênio. Essas são características do milênio. E essa questão da harmonia entre os animais, a harmonia entre as nações, paz entre as nações, paz no reino animal, essas coisas acontecerão no reino milenar. Outro texto, Isaías 65, 17 a 25, Isaías 65, vamos lá. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo, gozo. Eu não sei como é que o judeu não lê isso aqui hoje e não tem a esperança, e não busque a Deus só lendo Isaías. Deus está falando, eu vou trazer para vocês, Israel, alegria, não tem mais perturbações para vocês. Num dia, não agora, num determinado dia. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O que quer dizer aqui? Longevidade. E ele está dizendo que uma criança, é como se uma criança, é aquela que vai estar correndo lá com 100 anos. Ele quis dizer, muitos e muitos anos eles vão viver durante o milênio. 100 anos é uma criança, um pequeno. Assim que ele declara como que vai ser lá nos dias do reino. Mais aqui alguns versículos. Agora o 21. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem. Eles foram muito perseguidos, o povo de Israel. E muitas das colheitas deles eram dizimadas pelos reis, ou pelo próprio rei, reinado deles. Então eles sofriam muito. Plantavam, mas ao colher perdiam tudo, entregavam tudo, eram roubados, saqueados. Mas aí Deus olhando para eles, dizendo assim, olha, um dia vocês vão plantar, não plantarão para que outros comam, vocês não vão dar as suas produções mais, porque os dias de meu povo serão como os dias da árvore. Dias da árvore significa a longevidade de uma árvore, vocês não têm assim rapidez em passar pela vida, é bastante tempo. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E aí o 25 é mais parecido com aquele outro do capítulo 11, né? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha com o boi, o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vocês notem aqui que tudo do lado assim, Deus corrigindo o que o pecado estragou. E agora o reino animal vai estar em paz, o reino entre as nações as nações vão estar em paz, e vai ser aquele momento deles viverem esse período de 1000 anos, no milênio. Uma coisa que eu notei aqui nesse versículo 25, é que ele destaca que o pó será a comida da serpente. Não me pergunte exatamente por quê, porque eu não sei, mas eu notei o seguinte, para a serpente não se tirou a maldição, não se tirará a maldição, ela vai rastejar, vai comer o pó, não vai mudar mais nada. Era assim como foi no Gênesis capítulo 3, vai até Apocalipse, e a serpente não será tratada diferente. Você vai falar, por quê? Não sei, é assim. Não sei explicar, eu não sei espiritualizar isso não sei o que leva a isso. Tá bom? Só uma informação. Então olha aqui, dessas leituras que a gente fez, só resumindo,
Jerusalém será o centro do mundo. Eu vou ver um pouquinho disso mais no outro slide, mas Jerusalém será o centro do mundo espiritual. Todas as nações vão para lá para adorar o Senhor Deus, vão levar as suas ofertas para Jerusalém, virão de todos os lugares para chegar a Jerusalém. Eles vão ser chamados a ir lá e prostrar-se diante do Deus, nosso Deus verdadeiro. Então Jerusalém vai ser o centro do mundo espiritual, autoridade política, eles vão estar por baixo não, vão estar por cima. Hoje Jerusalém defende-se de todo quanto é lado, de qualquer ONU da vida, aí tentando gente fazer regra, o Trump falando que vai mudar, que era para mudar para Jerusalém a cidade, aí vem uma briga enorme do outro lado, falando que não, que vai ser dos palestinos do lado de cá, enfim. A justiça é perfeita, haverá paz mundial, paz no reino animal e o conhecimento espiritual universal. Não há ninguém que não saiba quem é Deus, o soberano Deus, a adoração pertencente a Deus, todos saberão. Isso não é nada de hoje, quando o Senhor vier e estabelecer o seu reino milenar, ok? Então um resumo desses trechos que nós lemos é meio que por aí. Agora eu vou caminhar aqui. Antes de eu caminhar no que eu pretendo falar agora, lendo Romanos capítulo 11, Romanos ali fala muito sobre Israel, né? O capítulo 9, 10 e 11, do passado, presente e futuro de Israel. E no capítulo 11, então, fala assim, olha, Paulo escreveu assim, e se a sua queda é a riqueza do mundo? Bom, vamos entender aqui o que é sua queda. Ele está falando do Israel, que pecou, se rebelaram contra Deus, e desobedeceram a Deus, andaram pelos maus caminhos, não seguiram a lei, não fizeram nada, só rejeitaram a Deus. Se a sua queda de Israel é a riqueza do mundo, o Evangelho, na qual eu e você somos salvos. Aonde que veio dar isso? Jesus veio e proclamou o Evangelho agora a todos, para que creem em seu nome, sejam filhos de Deus, formem a igreja, e será um dia resgatada, irá nos céus com o Senhor, na glória do Senhor, um dia vai voltar para essa terra e reinar no reino milenar com o Senhor. Foi isso que aconteceu depois do Senhor Jesus Cristo. Mas então Paulo está relatando isso, dizendo assim, então, se a queda deles, a rejeição deles, deu essa riqueza para nós, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque agora Deus está projetando para eles uma plenitude de bens, lá no reino milenar. Vocês vão voltar para a terra, eu vou dar bênçãos infundáveis, vocês vão plantar e vão colher o que vocês precisam, os seus filhos não serão maltratados, não serão escravos. E é isso que Romanos está falando aqui. Se a queda deles nos deu essa bênção, imaginam a plenitude deles. Vocês entenderam esse texto? Imaginam quando eles estiverem na plenitude, o que será rico para o mundo. Versículo 15, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, mesma linha de pensamento, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? A mesma linha de pensamento, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, quando Deus o aceitar, trazer todos de volta para Jerusalém, lá o Senhor Deus é rei, somente Deus é rei, Ele será o seu Deus, eles serão o seu povo, muito melhor ainda será para todas as nações. Aí lembra da aliança abrâmica? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Por aí, tá bom? Ok, vamos em frente. Bem, aí o resumo então, a rejeição deles virou riqueza para os gentios. E aqui eu coloquei uma expressão que alguém usou. Deus faz do limão, que é lá o Israel em rejeição, faz uma limonada. Olha como é que o Deus trabalha. Muda as coisas. Olha, nós vamos pegar aqui então o que os profetas disseram, e eu coloquei aqui, tem muito mais do que 14, mas nós selecionamos 14 condições do reino, e essa noite nós vamos falar só 7, então eu sei que já ia esticar muito, então eu já coloquei 7, e amanhã nós vamos falar as outras 7, tá bom? Então nós vamos agora passar por 14 condições deste reino. Eles estão aí, agora eu vou separar um por um, mas dá uma olhada geral. O reino é estabelecido por Deus, o reino é eterno, Jesus Cristo é um rei sobre esse reino, será um reino terrestre, aqui na terra, não é no céu.
promessas da terra são cumpridas. Todas aquelas promessas que Deus deu ao seu povo serão cumpridas nesse reino. Haverá a preeminência, o predomínio da nação de Israel em todo o mundo. Será reconhecida a nação de Deus. Vai haver o templo no milênio. Vai haver uma colocação que eu vou discutir lá na frente, mas é Davi na época do reino milenar. O que vai acontecer com Davi? É muito específico, né? A palavra de Deus foca em Davi, que vai acontecer com Davi. A justiça em toda a terra, a maldição, ela não é exterminada, não é retirada totalmente a maldição durante o reino milenar, mas é reduzido significativamente. É isso que ele deu essa colocação aqui. A paz, como já falamos, né? Tanto no reino animal, entre as nações, a prosperidade, as mudanças topográficas e as respostas imediatas às orações. Então vamos lá. Primeiro, reino estabelecido por Deus. Então não é um reino que foi feito uma eleição da ONU, estabeleceu um reino durante o milênio. Não, nada a ver com mãos humanas, obviamente. Daniel 2:44. O livro de Daniel, né, 2:44, vai falar assim, olha: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Que esses reinos? Os que tiveram, os impérios que passaram aí por trás. Esmiuçará todos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Está falando do reino do Senhor Jesus Cristo. O reino milenar é estabelecido pelo próprio Deus do céu. Vocês estão lembrados da imagem do Nabucodonosor? Quando aparece aquela pedra cortada da montanha, sem mãos, e que é atirada e pega nos pés, que são de barro e ferro. É exatamente essa figura. A pedra é o Senhor Jesus Cristo, que vem e destruirá todos os outros impérios e dominações, estabelecerá o seu reino. Essa pedra que atinge a estátua lá nos seus pés, é esse versículo do 44 dizendo: mas Deus do céu suscitará um reino, e aí virá o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino milenar. Obviamente depois que terminar a parte da tribulação, né? Tem aí um período de encerrar com a tribulação e começar o reino milenar, ok? Mas assim, meio rápido. Então, o primeiro ponto, assim, a observação é que um reino estabelecido por Deus. Daniel 7:27 vai falar do reino eterno, não tem fim. Vamos ver, vamos lá, 7:27, depois eu faço comentário. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Perceberam que ele definiu que esse reino milenar é um reino eterno? Pergunta. Não? Não veio uma perguntinha na cabeça assim? Vou repetir a frase. O reino milenar do Senhor Jesus Cristo é um reino eterno. É mil ou é eterno? Então, o nosso entendimento é, como eu já mostrei várias vezes aqui, já até mostrei lá numa figura, que logo em seguida ao reino milenar, abre-se as cortinas para a eternidade futura. Abre-se as cortinas para os novos céus e nova terra, onde o Senhor Jesus vai reinar para sempre. Então, é meio que você fala, bom, então por que esse período de 1000 anos? Tem a razão, tá? Porque esse período de 1000 anos, aí abre-se as cortinas, o portal da eternidade, novos céus e nova terra, e o Senhor reinará para sempre. Então, é um reino de lá até a eternidade, ok? Só que Deus, na sua providência, resolveu passar um traço aqui, ó, 1000 anos. Porque há muita diferença, e eu vou estar de vez em quando mostrando essas diferenças para vocês. Hoje mesmo já vou mostrar daqui a pouco. Essas diferenças entre milênio e estado eterno. Daqui para cá, estado eterno. Tem diferenças bíblicas denotadas na Bíblia. Aqui é uma coisa,
aqui não mais. Aqui vai acontecer uma coisa, aqui não mais. Fala. Não tem outro no meio, né? Se bem que eu vou ficar devendo para vocês uma outra aula, não essa de hoje, até porque eu não estudei muito sobre isso, que tem sim um pedacinho aí. Acabei descobrindo na Bíblia que tem um pedacinho aqui, não atrapalha o que a gente entendeu, como se fosse uma coisa sem interrupção. Mas quando se fala, eu já vou dar o nome da mensagem, o plenitude dos tempos, ela avança no milênio, mas não pega novos céus e nova terra. É só para confundir vocês, mas eu não estudei isso ainda, só um pouquinho, e não é a aula de hoje. Mas tem uma parte em Efésios, vocês vão encontrar em vários locais, você vai falar a plenitude dos tempos, que não é no milênio, e não é na eternidade. É logo depois do milênio, um pedaço onde Deus vai fazer algumas coisas nessa dispensação chamada plenitude dos tempos, ok? Então só guarda isso para não ficar mentiroso aqui. Eles falam, Sérgio, não, é tudo direto. Não, tem um negócio do plenitude dos tempos, mas a gente vai estudar depois, tá bom? Mas para raciocínio do rei eterno, é a mesma coisa. Vale isso que você falou. É como se não tivesse direto, vai direto. Rei, reino eterno, ok? Vamos lá. Então acho que eu escrevi uma nota para eu não esquecer aqui. Ó. Era a pergunta que eu esperava de vocês. O milênio é o portal da eternidade. Né? O Apocalipse 20 tem a descrição toda do milênio, mas em Apocalipse 22, já imediato, já fala do novos céus e da nova terra. É isso daí. Bom, terceiro ponto. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o rei desse reino. Não tem outro. Nem de passagem, de perto. Veja aí comigo Zacarias 9. Zacarias 9, o versículo 9 a 10. Eu estou lendo aqui direto, não vou pedir para vocês lerem, porque aí fica no microfone, né? Fica mais... Todo mundo escuta aí. Eu gostaria de contar com as leituras, mas... Vamos lá, de 9 a 10. Eu acho que é esse que eu não errei, vamos lá. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o rei, o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Mas o ponto é aqui, está dizendo aqui, o teu rei, justo e salvador. Esse texto lembra você de algum outro texto, não? Passagem bíblica? Alguém? Oi? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aliás, é mencionado esse versículo lá. Assim como diz o profeta, e busca esse versículo, alegra-te muito, ó filha de Sião. Aí vem o teu rei, justo, teu rei. Quem era que estava ali? O Senhor Jesus Cristo, que veio. Nós vamos passar por essa lição lá na frente, tá? É o ponto de ônibus, não sei lá qual aí. Daqui a pouco. Quando o reino e o rei é oferecido ao seu povo, e eles rejeitam, é outro capítulo, e eles rejeitam. Mas foi oferecido, tanto é que ele entrou lá. Eles não quiseram e rejeitaram o rei, tá? Mas o Senhor Jesus Cristo é o rei deste reino que está postergado a esse momento. Ele não está valendo, veio, foi postergado e virá, de acordo com os planos de Deus, no milênio, na vinda do Senhor Jesus Cristo, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ok? Cristo, no Éden, quando Deus colocou a administração teocrática, um homem no mundo, cuidando do mundo, e Deus lá nos céus, reinando sobre o mundo, através de um homem chamado Adão, e ele colocou a esposa também, a Eva, o casal. Era assim que Deus fez a sua administração teocrática, Deus administrando a terra através de um homem, o homem e a mulher na criação. Não deu certo, não funcionou. Assim também vai acontecer no reino milenar. Deus administrando o mundo através do último Adão, o Senhor
Jesus Cristo. Só para fazer um paralelo com aquilo que eu falei na época do Éden, quando Deus estabeleceu um administrador teocrático aqui na terra para cuidar do reino, ok? Então agora vamos ter no milênio o Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto, eu tenho que pegar no 7, hein? Vamos lá. Reino terrestre, Zacarias 14, aí perto onde vocês estão, versículo 9, Zacarias 14 e 9 vai nos dar mais uma condição, como é que é esse reino, é terrestre. 9, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. O Senhor será rei sobre toda a terra. Na minha Bíblia está bem claro, e na todas as traduções, não será rei nos céus, é sobre a terra. Por que eu quis fazer esse destaque? Gente, vocês não imaginam de tanto de pessoas no mundo evangélico, cristão, que debate esse ponto ao contrário, e muda todo o aspecto do que os profetas disseram sobre o reino, porque eles dizem que o reino é nos céus. Aliás, isso começou com Agostinho, lá no século, sei lá quanto, 4, que pregava que as coisas da terra é tudo maldito, tudo ruim, tudo mal, e levou essa pregação avante. Então, como que o reino é da terra? A terra é maligna, coisas de materiais, é maligno, é mal, não é espiritual. É assim que ele pregou, e a própria palavra de Deus está dizendo assim, mas eu vou colocar meu reino na terra. E ele inverteu a ordem dessa discussão, e de lá para cá as pessoas, e muitas denominações, e muitas igrejas, começam a pregar ao contrário, que o reino é nos céus. Dá um trabalho para ele explicar as profecias, e eu não sei como é que eles explicam, porque as profecias dizem que o reino vai ser lá em Jerusalém, tem endereço, pé nos montes das oliveiras, quando o Senhor voltar, vai botar os seus pés em cima do monte das oliveiras, é bem aqui nesse mesmo texto, versículo 4. Então, o reino, vamos deixar claro aqui, que a palavra de Deus nos ensina que ele vai estabelecer um reino terrestre, aqui na terra. Tanto é que ele mesmo já diz, essa parte é até mais fácil de entender, que ele vai fazer novos céus e nova terra. Aí todo mundo aceita, não, acho que tudo bem. Aí, não, mas o reino vai ser aqui, vai lidar com as nações, vai sentar no trono de Davi, vai haver um monte de coisas que já conhecemos hoje, inclusive. Eu vou chegar lá já, mas ali embaixo, número 7, vai haver templo. Eu vou mostrar o templo, que vai ser lá no milênio. Então vai ter o templo também, né? As coisas do templo. Então ele vai reinar aqui, o Senhor Jesus Cristo, em toda a terra. Como eu falei, algumas pessoas querem trazer esse negócio, lá na eternidade, novos céus, meio que eliminar isso aqui, falar, não, isso aqui é tudo uma coisa só, e vai ser lá nos céus, não é na terra. Não, é no planeta Terra. Esse reino milenar do Senhor Jesus Cristo, de Apocalipse 20, vai ser aqui na terra. Eu não sei o que mais que eu coloquei aqui. Nas diferenciações, como eu mencionei, essa aqui é uma delas, de que as coisas vão acontecer durante o milênio e não após o milênio, que algumas coisas vão ser diferentes. Aqui eu estou dando um exemplo, olha, relacionado com esse nosso assunto. Em Zacarias 14, versículo 16 a 18, não sei se vocês vão achar isso interessante, eu achei muito interessante. Olha o que vai acontecer no milênio, com essa questão que vai ser na terra, nações, gente. Versículo 16, vou ler, hein? Todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei. Eu não estou falando de agora, eu estou falando lá no milênio, quando acontecer. Todas as nações virão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias, note bem, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Ainda mais, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Isso não é estado eterno, gente. Isso é estado do milênio, época do milênio. Vai acontecer coisas não boas. O milênio não é tudo céu, não é tudo maravilha, não é tudo sem pecado. Vai ter uma mistura de coisas, inclusive de gente salvas e gente não salvas.
Inclusive vai nascer gente no milênio. Nós vamos ver isso também. Mas olha essa parte aqui que eu queria destacar. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, no milênio, que é Zacarias 14, no milênio, as pessoas vão ter que ir lá todas, comparecer lá em Jerusalém para adorar e servir ao Senhor Deus, e atender a voz de Deus de lá. Se eles não vierem, vai virar seca no seu país. Vai virar, Deus não dará a chuva. Deus, não vai acontecer por acaso, a meteorologia, Deus não dará a chuva. E diz ainda que vai vir uma praga sobre eles, né? Então, isso para mim chama-se rebelião, vai haver rebelião. Nós não vamos não, nós não vamos. Não, aí Deus deu a praga, e Deus deu a seca, e não vai ter chuva, e não vai ter água para vocês. Uma rebelião contra Deus, no milênio. Quando chega no estado eterno, o que diz Apocalipse 21:4? Que não vai ter problema no estado eterno do novo céus, da nova terra, não vai ter, ele diz lá, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É a diferenciação aqui, de que essas coisas acontecerão no milênio, não no estado eterno, para a gente não se confundir, falar, o milênio é a coisa maravilhosa que Deus então fez para o futuro, e não, vai ter coisa ruim também, dadas pelo próprio Deus, para as nações. Então, só para a gente enxergar um pouquinho essa parte também, ok? Vamos lá. Promessas da terra são totalmente cumpridas. Quando Deus chamou Abraão e determinou para ele que você tem que, vem para mim, me siga, e eu te mostrarei a terra onde você vai morar, e todas as nações serão benditas, deu ele as promessas. Parte dessas promessas são a terra. Você vai possuir a terra. Eu vou ler aqui, porque é importante ler, gente. Gênesis capítulo 15. Quando Deus fez a aliança com Moisés, logo depois que ele terminou de fazer uma aliança, Moisés não, com Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo, acho que eu peguei errado, 18, 21. Eu estou lendo em Êxodo, por isso que não está dando certo, desculpa. Falei, não é isso aqui que eu quero ler. 15, 18 a 21. É só para vocês prestarem atenção no negócio da terra. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência darei essa terra, aonde ele estava. Essa terra, esse terreno, esse país, essa terra que está delimitada aqui, esse território, darei a você esse território, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Gente, isso não é nada espiritualizado, não é, isso aí é só bênçãos, deve ser coisas de bem, não, terra desde o rio do Egito ao rio Eufrates, está delimitado, todas as áreas. Então Deus estabeleceu, aliás tinha povos lá, que é o versículo seguinte, lá vai estar o Queneu, o Quenezeu, o Cardomeu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaim, tem um povo lá morando, está lá. É literal, não pode ser alegorizado isso daqui, é terra literal, literalmente. Agora, o que Deus deu para eles, é isso aqui, vocês estão vendo aqui, a terra prometida, esse pedaço aqui, aqui está o Egito, né? Aqui está o Iraque, aqui eu não lembro mais, tem um monte de país aqui, mas enfim, esse pedaço aqui, Deus deu a eles, falei, aqui Abraão, esse é o tamanho da terra que você vai herdar. Sabe o que eles conseguiram até hoje? Isso aqui, Depois de tudo isso, esses longos anos, Israel tem, com muito suor, com muita briga, eles têm isso aqui, E o que Deus está dizendo para eles? Vocês vão ter essa terra, foi essa que eu dei, vocês vão ter isso. Então, esperem, vocês vão conquistar o resto, no milênio. Toda a terra, então o que eu chamo lá de as promessas cumpridas completamente. A terra será do povo de Deus, de Israel. Queira Trump, queira não, queira ser mais quem que briga com eles lá, vai burro na água. Tem um trecho aqui de Ezequiel 48, que ele dá esses detalhes. Eles vão separar os pedaços de cada uma das tribos. Essa é a sua porção, essa é a sua porção, essa é a sua porção, essa é a sua porção. De toda a terra que eles vão agora abordar por inteira. Promessas cumpridas inteiramente agora no reino milenar. Não hoje na época da igreja, não, esquece. O povo está sofrendo,
maltratado, sendo pisado pelos gentios. Mas lá Deus vai recuperar a alegria e o gozo de Israel, ok? Inclusive com as suas terras também. Essas terras serão recuperadas na época do milênio e não num estado eterno. Só para lembrar vocês que em Ezequiel 47 e 13, ele vai falar da terra como tribos. Como eu mostrei ali os pedacinhos pintadinhos para vocês. A terra dividida por tribos ainda. No estado eterno dos novos céus e nova terra, não se fala mais em pedacinhos. Vai falar apenas dos portais. Em cada portal da cidade, nova cidade de Jerusalém terá os nomes de cada tribo de Israel. Só isso. Não vai ter terrinha separada. Acabou. Acabou o negócio de tribos e terras de tribos separadas. Eles vão ter os nomes deles escritos nos portais da cidade da Nova Jerusalém. Outra coisa que vai acontecer. Vocês lembram que o reino foi dividido, né? Na época. Parte de cima, o reino do norte, o reino do sul, aqui é Judá, aqui é Israel, capital Samaria, capital Jerusalém, dividiram e tal. Aí Deus castigou eles ainda, mandando eles longe. É o cativeiro de Israel. A parte do norte foi para a Síria, a parte do sul foi para Babilônia, ok? No ano 586. A parte de cima foi espalhada durante o ano 722 a.C. e a parte do sul no ano 586. Levou alguns anos aí de diferença entre uma e outra. Muito bem. Havia o reino dividido. O que vai acontecer no milênio? Nada disso. E a palavra de Deus diz em Ezequiel 37, que eu vou ler para vocês, Ezequiel 37, ele vai deixar bem claro isso, falar assim, ó, isso não vai mais acontecer, tá? Parou com esse negócio de juízo sobre o meu povo de Israel. 21 e 22, diz assim, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles, nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirá entre dois reinos. Precisa ser mais claro do que isso? É isso que Deus falou que vai fazer com eles, ok? Muito bem. Eu estou achando que já está 20 para as 9, já que eu vou continuar amanhã, eu pego daqui, pode ser? Para não esticar um pouco com vocês hoje, porque eu ia cobrir os 2 pontos aqui, ó, mas aí eu jogo para amanhã. São 14, eu jogo esse na fila, então. A gente começa isso aí na fila. Então, só para a gente terminar, uma das coisas que me deixa bastante empolgado, irmãos, estudando sobre o reino, é o que o nosso Deus preparou e cumpre e está planejado. A gente precisa saber tudo isso, porque isso nos dá assim, um fôlego da fé, nos dá uma força de saber, nossa, como o Senhor é realmente soberano sobre todas as coisas, nada é por acaso. Nada é por acaso. As coisas vão acontecendo e você vai comparando. Eu estou falando de coisa aqui do mundo, é de Israel, é Trump, é a ONU fazendo coisas e a gente está vendo que Deus vai fazer tal coisa em Israel. Muita gente despreza Israel. Estou falando crentes, não sabe disso. Israel já foi, já passou. Isso é uma teologia errada, não é bíblica. Israel, a igreja não substituiu Israel. Israel sempre existiu, existe, existirá. Deus tem um plano para eles. Leia Romanos 9, 10 e 11 capítulos. Israel passado, Israel presente, Israel futuro. Deus tem um plano enorme para Israel. E nós devemos orar pela paz de Israel. Nós devemos pensar, porque isso é um plano de Deus. Não é falar, você está defendendo um país, você parece que virou judeu. Agora, não. Eu estou falando a palavra de Deus. Deus que diz que vai fazer isso. É a nação menina dos olhos de Deus. É Jacó. É Israel. Se nós somos realmente fervorosos servos de Deus, nós vamos adorar a Deus e glorificá-lo pelo que ele faz. E ele disse, eu vou recolher o meu povo de Israel, todos eles um dia, e vou estabelecer a paz com eles um dia, e eles virão para sempre, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que nós ganhamos com isso, e que os profetas não viram, tem um desenho bonito, não está aqui, tem umas montanhas assim, talvez você já viu essa figura, tem várias montanhas, pico de montanha, pico de montanha, pico de montanha, né? Como se os profetas estivessem vendo assim, os picos da montanha do futuro, eles viram o nascimento de Jesus, ia nascer Jesus, o Messias, eles viram a crucificação, lá, Isaías 53, eles viram o milênio,
estamos lendo aqui hoje, eles viram o que vai acontecer, o reino, o milênio, eles não viram a igreja. Por isso que Paulo fala, a igreja é um mistério, foi um mistério de Deus revelado. Com toda a rejeição de Israel, Deus fez nascer a igreja, ok? Fez nascer a igreja, através da vinda do Senhor. Eles rejeitaram, Jesus falou, vá para os gentios, prega a mensagem agora para os gentios. Eles não quiseram vir na festa, vai pelos caminhos e valados, e chama os gentios, e formem a igreja, que aliás, já estava programada desde os tempos eternos, como dizia Tito, capítulo 3, desde os tempos eternos, Deus já tinha planejado esse vale chamado igreja. Só para vocês não acharem que Deus errou e saiu correndo na última hora com o plano B. Não, não foi. Desde os tempos eternos. Ele tinha planejado isso. É só para a gente entender os planos de Deus. E eu fico feliz de saber que o Senhor Deus, fico assim, pronto para adorar, me ajuda na minha adoração, saber como o Senhor trabalha todas essas coisas. Então nós vamos continuar estudando sobre o reino, porque nós vamos passar por muitos livros da Bíblia aí para frente, falando o que Deus tem para falar para nós, sobre o futuro dos seus planos, na terra, nos céus e em todo lugar. Amém?